Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 4, feriado nos Estados Unidos. Bora para nossa análise de mercado. Feriado, né, galera? Então, como nós podemos ver aqui, olha a liquidez. A maior liquidez do dólar, inclusive, 56 mil já era para estar 80, né, num dia normal. E no mini índice aqui, mais de cento e pouco. A liquidez dos POCs. 56, era para estar 120, 130 em dia normal, né, galera? Mas é normal, o estrangeiro não conseguir, não atua, né? Por causa do feriado. Então, bora lá. Começando aqui, bora dar uma olhada pelo dólar. O dólar, gap de baixa, tá? Gap de baixa na abertura do mercado e durante a madrugada ele trabalhou numa tendência um pouco mais de baixa. É bem verdade que ele estava um pouco menos positivo, tá? E agora ele está trabalhando em cima do POC dele, que está no 96.500, né? 96.500 aqui, 96.508. Está numa baixa de 0,17. Então, dólar num movimento um pouco mais baixista, né? E as outras moedas, deixa eu colocar aqui, outras moedas estavam numa leve alta, né? Leve alta, leve baixa. O mercado hoje está um pouco morno, né? Tá. Então, dólar aqui, né, galera? Dólar. A gente tem também, a gente não pode deixar de olhar nossos juros. Os juros aqui começou, né? Todos, praticamente todos positivo ou um pouco flat. Ponta mais curta, um pouco mais flat, né? Mais positiva, e a ponta média, a ponta longa positiva. Só que depois elas começaram a devolver, né? Começaram a devolver o movimento e está trabalhando agora de forma flat. Tá trabalhando, olha só, flat, né, galera? Então, neutro, negativo, um pouco positivo, não dá mais para fazer nenhum tipo de trade nesse mercado, né? Inclusive pela manhã, olha só, o dólar abriu aqui, né, com um leve gap de alta de 5 pontos mais ou menos, e 7 pontos em cima da média, né? Já a gente tem a máxima da CME. Cadê a mínima da CME? Mínima da CME tá aqui embaixo, né? Taxa máxima de câmbio tá aqui. E lembrando que nós estamos aqui no 450 e deixaram, olha só o ajuste. Tá aqui a média contratual do ajuste, né? Ajuste, isso aqui é um patamar a ser vencido no 450. O dólar ele abriu, já trabalhou em cima da média contratual. Quem fez esse setup, entre aspas, que é vender na máxima da CME e comprar na mínima da CME, que ele não chegou, mas chegou perto, pôde ganhar um dinheiro, né? É mais ou menos um setup, né? Mas isso funciona mais dia de segunda-feira e sexta-feira, quando o mercado ele perde um pouco mais a liquidez. E nos dias de semana, de quarta, quinta e sexta, geralmente é o dia onde o mercado ele segue um pouquinho mais tendência, né? Então, quem vendeu aqui na máxima da CME fez um bom trade, né? Para mim é vender em cima da máxima da CME. E o dólar ele estava um pouquinho carinho aqui, né? Segundo o BRLT, mas os players estavam defendendo em cima do ajuste. Só que depois que ele passou, né, para baixo, inclusive está aqui a nossa linha zero, que 0% em cima do parâmetro de abertura, ele desceu, né? Desceu, veio aqui até o 441 e depois tocou por baixo e fez essa, para mim que seria uma operação também bem interessante, que é o nosso trade de livro, né, galera? Quando o mercado ele vem, né? E
está consolidado aqui, né, por causa de pontos específicos que nós sabemos, né, aqui o ajuste e a máxima da CME. Então ele passa por baixo, toca, né, a resistência, aí sim, essa aqui é a venda, inclusive para vir desafiar a mínima novamente. E aqui ele chegou perto, né, da mínima da CME. Tá. Aí tanto que quando ele fez isso, ele trabalhou em cima, olha só, nossa Petax Futura. Petax Futura. Então a gente tem aqui o primeiro spot do dia, não teve tanta oscilação, bem verdade, que foi só uma do 413,5 veio por 406,5, uma diferença de praticamente 7 pontos. Nós temos o FRP casado de 35,20, que aumentou um ponto, porque ele estava ontem, ele estava 35, né? Geralmente ele baixa, dificilmente ele sobe. E no estudo sugerido nós acertamos, né? Em cheio a nossa Petax. Esse estudo sugerido ele funciona mais quando o mercado está lateralizado. Ele tende a perder para mais ou para menos, mais ou menos essa Petax aqui em 5 a 10 pontos, quando o mercado ele geralmente pega a tendência, né? Para mais quando o mercado ele pega a tendência e para menos quando ele pega a tendência para baixo, né? Uma tendência de venda negativa. Então a gente tem um nosso aqui, inclusive ele está trabalhando no nosso Petax final. Obviamente que eu já coloquei aqui, olha só, tá aqui embaixo, né? Aqui o preço à vista, nosso preço à vista, né? Então a gente tem aqui o primeiro spot do dia, o spot final, que é a Petax. Preço à vista, o spot, dois spot e as Petax futura aqui em cima. A Petax futura está aqui no 444,5. Ele está trabalhando aqui, olha só como ele está trabalhando. Inclusive aqui, esse aqui é o nosso 1 minuto, gráfico de 1 minuto, olha só, né? Perdeu literalmente toda a liquidez, tá? Olha só, não sai de um tique. Não sai de um tique. Ficou aqui uns uns 10 minutos num tique praticamente. Nada a se fazer. Então, inclusive, quem ficou com o racional depois dessa segunda Petax, depois dessa venda, né? Ele não ia buscar esse spot por causa da liquidez do mercado. Olha só, tá muito custoso, né, galera? Tá muito custoso ele vir buscar. Então ele ficou trabalhando em cima do preço futuro. Eu acho que essa segunda compra, uma compra em cima dessa Petax para trazer para o ajuste para média contratual, aí sim seria uma excelente operação. Inclusive vender, né? Quando ele chegasse aqui, vender para voltar para fazer a terceira Petax futura que ele ficou trabalhando e alguém produziu aqui, né? Alguém produziu aqui algum movimento um pouquinho mais forte em cima da Petax futura no sentido de compra, né? Então o preço tá horrível, né, galera? Não dá para fazer mais nada aqui no mercado. É bem verdade que essa venda sim, né? Seria a venda aqui interessante. A venda aqui nesse trade de livro, que é inclusive abaixo da Petax futura, porque ele ficou trabalhando, mas não, novamente, não que ele vá buscar o spot, o primeiro spot do dia, né? É muita força. E tá muito longe também, né? Tá 35 pontos, ainda mais com o mercado no feriado, dificilmente, né, galera? E o câmbio ele tá aqui, né, nessa região que é bem, como eu posso dizer, é bem confortável para ele, né? Porque ele não tá nem 0,30, ó, 0,30 de baixa, né? 0,33 de alta, 0,33 de alta, de baixa aqui. Então ele está confortável aqui, né, galera? Possivelmente ele não vai sair daqui porque os DIs também ficaram flat. E é isso. Mini índice fez um movimento que a gente tá cansado de falar aqui, né, galera?
Primeiro que aqui era uma tendência de baixa, tá? Eu entendo que uma venda nessa região, depois do mercado, abertura do mercado à vista brasileira, era uma venda um pouquinho mais complicada, tá? A gente tem um POC aqui, nós temos um POC aqui, né? Vender nessas extremidades ou comprar nessa extremidade para trazer para o meio, né? Rejeição, rejeição e aceitação. Então, ele trabalhou em cima do POC, né? Depois das 10 horas, das 10 horas, né? Abertura do mercado à vista. Abertura do mercado americano, que está fechado, mas eu não sei se o mercado ele guarda algum tipo de memória, né? Mas eu creio que não. Mas os players, né? Eles se sentem motivados a comprar, né? Por mais que ele esteja fechado, que não vai produzir um movimento significativo. O BRLT e o nosso EWZ, as nossas ADRs estão fechadas, obviamente, né? Mas justamente nesse, quem fez os players que fizeram o aporte aqui, né? Eles pegam essa liquidez e levam para baixo ou para cima. Por isso que é muito interessante, ainda mais quando o mercado, o horário, né? O horário ele tá junto, né? Que é o nosso abertura do mercado à vista e abertura do mercado americano. Quando ele tá lá pelas 11h30, que é o horário de verão, não fica tão bacana, né? Eu sinto que ele pega um pouco mais de tração nessa hora aqui, tá, galera? Então, quando eu gosto dessa operação, inclusive seria um setup entre aspas, mas o mercado não tem setup. O mercado não tem setup, né? Então, observar esse montante desses plays aqui e ver para onde eles vão arrastar, né? O mercado. E depois que ele ficou comprador, seria a melhor recompra seria essa aqui, né? Essa aqui ou aqui, né? Como eu também falo para vocês, que ele traz a liquidez para cima, tem a rejeição, rejeição e aceitação. Então ele trabalha aqui, sendo que o mercado ele escolheu um lado, tá no sentido da compra. Comprar aqui e observar o preço seria bem interessante, né? Se for estopado aqui não tem problema, dá para comprar aqui de novo na modalidade scalp, tentando desafiar justamente essa zona de preço aqui, né? Então ele para e trabalha novamente. Então o índice ele faz isso, né? Que é justamente aqui a defesa dos vendedores e a defesa dos compradores. E aqui é o preço de aceitação, né? Aqui tu passa calor, né? E aqui tu não passa calor. Ou tu é estopado logo, ou o preço ele vem logo para pro preço, né? Ele vem para um preço logo desejado, que é justamente estar vendido aqui ou comprado aqui, né? Mas tem que entender que o preço ele faz essa liquidez aqui, né? A gente tem um POC, ele trabalha ou um pouquinho mais comprado, aí quer dizer que ele vai ir para cima, né? Ou ele trabalha um pouco mais vendido e quer dizer que ele na parte de baixa, né? E ele vai fazer algum movimento, depois vai voltar na liquidez para cair de novo, né? Tanto que ele fez esse mesmo movimento aqui, trabalha um pouco mais comprador e puxa para cima. E aqui trabalha em cima do POC de forma altista, volta nele e vai desafiar o preço, a máxima de até então, né? Então, portanto, depois que ele vem aqui e toca, aí sim é interessante fazer uma compra tentando desafiar a máxima, porque é isso que ele vai fazer, né? Então esse é o trade location e o price action. Ele funciona em praticamente todos os ativos financeiros, né? E não é você traçar uma Fibonacci aqui ou SMC, Wyckoff, não.
É você estudar macro, microestrutura, ver, né, e ver o fluxo para fazer um ajuste fino. Então, galera, basicamente, não mostrei aqui, né, nossas ações trabalharam um pouquinho mais flat, só que negativa. Aí por isso que eu entendi que aqui daria uma venda. Mas ou tu leva um stop aqui ou tu tira em cima do preço, né? E depois elas pegaram, cadê? Tá aqui, né? Elas pegaram principalmente o setor bancário em azul, só que agora ele tá flat, né? E não vai ter grande alteração. O índice BCIC também, que é o índice comoditizado, trabalhando numa leve alta, né? E o micro S&P 500 trabalhando na baixa, né? Tá trabalhando na baixa. Então, ele já vinha trabalhando na baixa. E esse aqui foi esse gap aqui, né? Que eu acho que porque o cálculo do mini índice, né? Se a gente for falar de preço justo, é pareado com o S&P 500, né? Mas isso é uma precificação de mercado, tá? Não quer dizer que seja verdade porque o preço justo é o que está na tela, né? A grande questão é o que fazer com esse preço justo e para onde ele vai, tá? Então, basicamente é isso, galera. Eu desejo para vocês um excelente final de semana. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Até mais, valeu!